Mesmo que os sonhadores morram. Por Lester Del Rey. A consciência primeiro hesitou um pouco, pairando incerta, enquanto o cérebro de Jorgen procurava estabelecer contato com os nervos entorpecidos, sem muito interesse pelo resultado. Sentia frio, um frio que penetrava na medula dos ossos, e um formigueiro dolorido pelo corpo todo, que pareceu aumentar no instante exato em que foi descoberto pela sensibilidade semiconsciente. Tentou parar de pensar, esforçando-se para recapturar a letargia pré-natal que o acompanhará durante tanto tempo, pouco disposto a enfrentar de novo esse corpo tão frio e dormente. Mas o torpor estava passando, apesar desses desejos indefinidos, embora os olhos já abertos vislumbrassem apenas uma luz vaga, difusa, sem nenhum contorno ou detalhe, e os sons sussurrantes ao redor não tivessem sentido nem forma. Aos poucos o frio diminuiu, cedendo lugar a uma palpitação dolorosa que, por sua vez, começou a sumir, se mexeu sem motivo, enquanto pequenos fragmentos de turvas recordações insistiam em vir à tona, procurando lembrá-lo de coisas que precisava fazer. Depois teve, de certo modo, uma visão mais nítida da situação, permitindo-lhe recapitular o que havia acontecido, o primeiro a conquista da Lua e a única tentativa corajosa de chegar a Marte. Os noticiários radiofônicos só comentavam a façanha. E nesse meio tempo começou-se a construir outra espaçonave maior, a ser movida por um desprendimento de energia inédito que a libertaria de todas as restrições, lançando-se em direção às estrelas mais distantes, se quisessem a conscientização definitiva de todas as esperanças e sonhos da raça humana. Mas havia ainda uma coisa que lhe escapava, mais importante inclusive que tudo isso e até que a grande espaçonave. Enfiaram-lhe uma agulha no peito, logo seguida de agradável sensação de calor e renovação de energia, e adrenalina, reconheceu, percebendo-se cercado por outras pessoas, que procuravam reanimá-lo. Agora o coração já batia normalmente e o medicamento começava a surtir efeito, livrando-o das primeiras ideias vagas e substituindo-as por rápida enxurrada de recordações mais penosas e amargas. Porque a essa altura os sonhos da humanidade e do próprio homem estavam reduzidos a pó, a coisas do passado. De uma hora para outra, todas as esperanças e planos ficaram perdidos, como se nunca tivessem existido, e sobreveio o flagelo, uma bactéria mutante de origem desconhecida, de ferocidade inconcebível, para atacar e destruir, só deixando a morte em seu rastro. Com o tempo, talvez, poderiam encontrar um antídoto, mas não havia mais tempo. Em poucas semanas tomara conta da terra, em poucos meses os corações mais resistentes que ainda batiam já tinham desistido de qualquer esperança de sobrevivência. Só a coragem obstinada e o vigor combalido, mas inquebrantável, do velho Dr. Craig persistiram, para forçar os mortos e moribundos a darem os últimos retoques na grande espaçonave de Jorgen. Reunirá, nem sabia como, na confusão enlouquecida dos derradeiros dias, esta tripulação lamentavelmente pequena, que deveria buscar refúgio em Marte, levando os 5 robôs de Toradson para guiá-los, enquanto se defendiam da velocidade descomunal com o auxílio da suspensão temporária das atividades vitais, que há tanto tempo tinham liquidado com o inventor. E, em Marte, se defrontaram com o flagelo. Talvez trazido por aquela primeira expedição ou, quem sabe, eles mesmos, sem querer, já portassem o sintoma. O mistério permaneceria insolúvel para sempre. Vênus era inabitável, os outros planetas não ofereciam a menor perspectiva de vida, e a Terra estava morta, lá longe. Só restavam as estrelas, e para elas se dirigiram como último recurso, transformando esse objetivo final em pálida imitação do sonho que deveria ter sido. Ali, na espaçonave, jazia tudo o que sobrava da raça humana, sabe lá a quantos anos de distância do sistema solar que lhes servirá de lar. Mas a velha luta feroz precisava continuar. Jorgen se virou, tirando os pés trêmulos de cima da mesa e pousando-os no pavimento metálico. Sacudiu a cabeça para aclarar as ideias. Dr. Craig? Mãos duras e frias seguraram-lhe o ombro, acalmando-o com delicadeza, mas obrigando-o a deitar-se de novo na mesa. A voz que respondeu era metálica, mais suave. Não, mestre Jorgen, o Dr. Craig não está aqui. Espere, descanse mais um pouco até passar toda a sonolência, o senhor ainda não se acha em condições de levantar.
Mas os olhos já começavam a enxergar melhor, e ele passou a sala em revista. 5 homenzinhos de metal, de 1,25 m de altura, aguardavam pacientemente ao redor dele ou não havia mais ninguém presente. Os robôs de Toradson eram incapazes de expressão, a não ser no brilho fosco dos olhos, mas a posição dos corpos parecia transmitir uma sensação de incerteza e mal-estar, e Jorgen se remexeu inquieto, meio preocupado por causa disso. 5 fez um gesto indefinido com o braço. Mais um pouquinho, mestre. O senhor precisa descansar. Permaneceu imóvel durante algum tempo, enquanto se desfazia dos últimos sintomas de dormência e tentava forçar o cérebro ainda entorpecido a assumir a liderança que, pelo menos nominalmente, era sua. Desta vez 5 não protestou quando se apoiou no ombro de metal e se pôs de pé. Você descobriu um sol com planetas, 5? Foi por isso que me acordou. 5 mudou a posição das pernas numa atitude curiosamente humana, confirmando com a cabeça, continuando a falar de modo enlouquecedoramente baixo e lento. Sim, mestre, bem antes do que se esperava. Já passamos por 5 sóis sem planetas nestes 90 anos de buscas, mas até parece que foram séculos. Se quiser, dá para ver da sala de controle de voo. 90 anos que pareciam séculos, mas tinham vencido. Jorgen sacudiu a cabeça com entusiasmo, estendendo o braço para pegar a roupa. 3 e 5 se adiantaram rápido para ajudá-lo, depois se colocaram um de cada lado, para que se apoiasse neles, enquanto sentia vertigens, e o conduziram vagarosamente. Foi se refazendo aos poucos. Atravessaram o extenso corredor central da nave, os pés metálicos dos robôs e as botas de couro de Jorgen estalando monótonos no chão revestido de plástico e metal, e chegaram por fim à sala de controle de voo, onde vastas janelas de cristal se abriam para o panorama do espaço negro e frio, salpicado de minúsculas estrelas brilhantes, que não piscavam e se mostravam hostis como nenhuma estrela poderia mostrar-se no invólucro macio da atmosfera de um planeta. Diante deles, pequeno, mas em gritante contraste com os demais, um ponto se destacava, do tamanho de uma moeda de 10 centavos a 3 metros de distância. Deteve-se um instante a contemplá-lo, depois se aproximou, quase apático, das janelas, até que 3 o puxou pela manga. Já fiz o mapa dos planetas, se o senhor quiser ver, mestre. Ainda estamos muito longe deles, e a esta distância, só com o reflexo da luz, fica difícil localizá-los, mas acho que deu para marcar todos. Jorgen virou-se para a tela eletrônica, que começou a se iluminar enquanto 3 regulava rapidamente o telescópio, contando os globos que apareciam sucessivamente, cedendo lugar a outros. Alguns eram bem definidos e nítidos, imperturbáveis e firmes, outros traíam a névoa bem-vinda da atmosfera. Havia 5 do tamanho aparente da Terra, situados além das esferas ressequidas e áridas internas, e mais além ainda, maior que Júpiter, um mundo monstruoso levava a outros, que tornavam a diminuir de tamanho. Não se avistava nenhum que possuísse anéis que rivalizassem com os de Saturno, mas a maioria tinha luas, com exceção dos internos mais distantes, sendo um quase a duplicata da Terra, em que o satélite e o planeta possuíam praticamente a mesma dimensão. Um após outro iam surgindo na tela, e depois eram substituídos por nova série. Jorgen teve que piscar os olhos, cansado de tanto contar. 18 planetas, sem incluir o duplo 2 vezes. Quantos são habitáveis? 4, talvez. O 7º, o 8º e o 9º certamente são. Como o Sol é mais forte, está claro que os mais próximos também são quentes demais. Mas esses têm mais ou menos o tamanho da Terra e estão separados por distâncias mais curtas que as que separam o nosso planeta de Marte e de Vênus, devem gozar de uma temperatura muito semelhante, parecida com a nossa. Todos mostram sinais espectroscópicos de oxigênio e vapor d'água, enquanto que as chapas de 7 deles provam que deve haver vegetação. Escolhemos aquele ali, dependendo de sua aprovação. Apareceu então de novo na tela uma bola que inchava e crescia com o máximo de ampliação que o sistema permitia, até ocupar todo o painel e se expandir a ponto de só uma parte ficar à mostra. A cor verde azulada parecia ser mar, enquanto a região mais parda, lateral, provavelmente era terra.
Jorgen acompanhou o lento deslocamento das manipulações de três, a parte parda substituindo por completo a azul, e daí a pouco mostrando de novo outro mar. De vez em quando a névoa da atmosfera se tornava mais densa, dando impressão de que véus acinzentados passavam flutuando por cima. Começou a sentir uma estranha exaltação ao imaginar as nuvens e os riachos correndo, as chuvas extravagantes e o cheiro fresco e gostoso da fértil vegetação. Podia ser quase gêmeo da Terra, completamente diverso do refúgio cruel e árido oferecido por Marte. A voz de Cinco interrompeu o silêncio, os olhos de robô seguindo também o que via na tela. O continente comprido, horizontal, parece ser o melhor, mestre. Calculamos que a temperatura se assemelhe à da região agrícola central da América do Norte, embora o contraste em as estações seja menos acentuado. A densidade do planeta de cerca de 6, pouco maior que a da Terra, onde devem existir metais e minérios. Um mundo agradável, convidativo. Era. E mais ainda, um lar para os viajantes que ainda dormiam, um mundo para onde podiam trazer sonhos e esperanças e em que seus filhos iriam crescer sem estranhar as possíveis diferenças da Terra. Marte tinha se revelado implacável e hostil, um meio ambiente de inevitáveis atritos. Este mundo lhe serviria de mãe, abrindo os braços para acolher os filhos adotivos. A menos que, e vai ver que já é habitado, com gente que não estará disposta a dividi-lo conosco. Talvez, mas não serão mais que selvagens. Tratamos de averiguar com o auxílio do telescópio e da câmera, que mostram muito mais do que a tela, o porto ideal não contém indícios de construções habitadas, e certamente teriam fundado uma cidade ali. Não sei porquê, e tenho a impressão que... Jorgen também estava tomado da mesma sensação inexplicável que lhe dizia que não encontrariam rivais por lá. Sorriu ao se virar de novo para os 5 robôs que esperavam a sua aprovação. O 7º, então. E a confiança que depositamos em vocês ficou plenamente confirmada. E quanto ao combustível para pousar a nave? 5 de repente tinha se virado para os postos de observação, uma figura minúscula ponderando as estrelas que serviriam de alvo. Foi 2 que respondeu, mais do que suficiente, mestre. Depois de atingir a velocidade indispensável, só usamos um pouco para nos orientar. Dispunhamos de tempo de sobra para calcular o que iríamos precisar depois que desistíamos de algum sol inviável que nos encaminhava para um novo sistema, como um cometa que se desvia da rota. Jorgen concordou outra vez com a cabeça e por um breve instante, ao contemplar o sol à sua frente, que seria o novo lar de todos, teve uma rápida visão do que deveria ter sido a longa e cansativa vigília dos robôs, fazendo com que se maravilhasse da sorte que os levará a criá-los assim como pareciam. Robôs antropomórficos, capazes de lidar com instrumentos fabricados por seres humanos, andar com 2 pés, e dotados de braços que terminavam em mãos de grande utilidade. Sabia, porém, que não se tratava de mera sorte. A natureza já havia determinado que os homens fossem aonde nenhuma roda seria capaz de ir, a lidar com toda a espécie de ferramentas e a cumprir não apenas mas 1000 objetivos. Era inevitável que Toradson e o cérebro acabassem copiando um modelo tão adaptável, diminuindo o tamanho só por causa do peso excessivo que um robô de 1,80 m fatalmente teria. Homenzinhos de metal, inofensivos à brevidade da vida humana que atormentava seus mestres, robôs capazes de trabalhar junto com os homens, aprendendo com 100 professores, armazenando lembranças pelo espaço de séculos, em vez de curtas décadas. Quando a especialização de conhecimentos ameaçou tornar-se rígida demais e nenhum homem dispunha de tempo suficiente para sequer conhecer a fundo a atividade escolhida, o advento dos robôs se impôs como única solução. Antes disso, o auxílio disponível se limitava às máquinas calculadoras, depois aos instrumentos eletrônicos, e finalmente, aos cérebros dedicados, entre outras coisas, a resolver o problema do próprio aperfeiçoamento. Foi um cérebro desse tipo que ajudou Toradson a solucionar, por fim, a complexidade da robotização absoluta. Agora, desviados das atividades normais, haviam ultrapassado todas as expectativas de seu criador, protegendo e preservando tudo o que restava da raça humana. Percorrendo 5 sistemas solares e mais de 90 anos de busca monótona, tinham feito o que nenhum homem seria capaz de fazer.
Jorgen encolheu os ombros, afastando esses pensamentos, e virou-se de frente para eles. Quanto tempo vou ficar ainda consciente antes de começarem a reduzir a velocidade? Já estamos reduzindo, e a todo vapor. 2 estendeu a mão para o painel de instrumentos, indicando o acelerômetro. Os instrumentos confirmavam suas palavras, embora nenhum surto de força parecesse sacudir a nave, e não notou a menor tensão e o ímpeto refreado que deveriam marcar a mudança de velocidade. Depois, pela primeira vez, percebeu que o próprio peso do corpo parecia normal, ali no espaço, longe da atração de qualquer força superior. Gravidade controlada. 5 continuou olhando o lado oposto de observação, mantendo um tom de voz calmo, incapaz de orgulho ou modéstia. O Dr. Craig nos explicou o problema e passamos muitos anos trabalhando para solucioná-lo. Chapas espalhadas pela nave exercem uma força de atração compensada igual e contrária ao impulso de aceleração, ao mesmo tempo que outras lhe dão peso aparentemente normal. Quer se mantenha a velocidade constante, quer se acelere para 10 gravidades, a compensação é sempre completa e automática. Então o sono era desnecessário. Por quê? Mas já sabia a resposta, claro, mesmo sem a pressão do arremesso, o sono apresentava-se como a única solução para trazê-los para essa enorme distância, que tinham levado 90 anos para percorrer, senão, envelheceriam e morreriam antes de chegar até ali, ainda que as provisões resistissem. Agora, porém, não precisavam se preocupar mais com isso. Poucas horas faltavam para pousar no planeta que tinham avistado e seriam mais bem aproveitadas ali, diante das vastas janelas, acompanhando a aparição e aproximação de seu futuro lar. Um acontecimento de tão grande importância devia, indubitavelmente, ser mais que um simples fato impessoal na memória, e todos mereciam assistir o capítulo final daquele êxodo, para guardá-lo como lembrança pessoal para o resto da vida e contar aos filhos que os sucederiam. E a surpresa de encontrar este mundo tão ameno, em lugar das asperezas previstas em Marte, tornava o triunfo ainda mais significativo. Virou-se, sorrindo. Então vamos, 5, começaremos a reanimar os outros enquanto vocês ficam aí manobrando a nave. Em primeiro lugar, naturalmente, temos que acordar o Dr. Craig para que veja o êxito fantástico do plano dele. 5 não se afastou das janelas. Seus companheiros haviam parado de trabalhar, esperando. Depois, contrafeito, o robô explicou e impossível, mestre. O Dr. Craig morreu. Craig, e morreu. Parecia incrível, tão absurdo e irreal como a distância que os separava de seu mundo de origem. Craig sempre estivera presente e sempre estaria. Sim, mestre, há muitos anos. No modo de destacar cada palavra pairava a sombra da saudade e algo mais ainda. Não houve nada que se pudesse fazer para salvá-lo. Jorgen sacudiu a cabeça, sem compreender. Agora seus planos ousados pareciam inexequíveis e quase pueris. Na Terra, Craig tinha sido o primeiro a preparar a fuga com a nave. E em Marte, depois que os robôs voltaram para bordo com as provas do flagelo, fora também o cientista mais velho quem atenuara com um dar de ombros o impacto do choque, desviando os olhos outra vez para frente com o brilho de uma esperança que não admitia pessimismos. Jorgen, agimos mal ao escolher um mundo tão evidentemente incompatível como este, mesmo sem um flagelo. Mas isto representa apenas um atraso, não é o ponto final. Pois mais além, num lugar qualquer aí do céu, existem outras estrelas que abrigam planetas. Dispomos de uma nave para chegar até elas e de robôs capazes de nos levar para lá, que mais se pode pedir? Talvez na altura de Centauro, quem sabe a 1000 anos-luz daqui, haja um refúgio para a raça humana, que vamos descobrir. No deserto que se abre diante de nós, só existe a certeza da morte, além das fronteiras que conhecemos, é a incerteza que nos aguarda, mas pelo menos há lugar para a esperança. Cabe a nós decidir. Não vejo nenhuma vantagem em acordar os outros para a decepção, quando um dia talvez possam despertar para um triunfo ainda maior. Então, e agora Craig, que os tinha levado tão longe, estava morto como Moisés antes de entrar na terra prometida, deixando-lhe a herança do comando, tanto efetivo quanto normal.
Jorgen estremeceu, embora o entusiasmo de antes houvesse se transformado numa triste sensação de perda pessoal. Ainda havia muito trabalho ainda pela frente. Nesse caso, 5, comecemos ao menos pelos outros. 5, sempre evitando o olhar de Jorgen, se afastou da janela e ficou de frente para os companheiros, tentando aparentemente comunicar-se com eles por meio do raio de ação sonora, um dos elementos do seu sistema. Por um instante, os robôs ficaram imóveis, prestando atenção, até que, por fim, 5 sacudiu a cabeça com a mesma e estranha relutância, virando-se para acompanhar Jorgen, arrastando os pés, com os braços caídos dos lados. Mas Jorgen já tinha quase se esquecido dele ao parar diante da grande porta blindada. Aproximou a mão da alavanca que lhe permitiria a entrada na câmara de dormir, onde escolheria o primeiro a ser reanimado. Escutou o passo acelerado de 5 e, de repente, sentiu as pequenas mãos metálicas cravadas no seu braço, puxando-o para trás, enquanto o robô impelia para o lado, longe da porta. Não, mestre. Não entre aí. A princípio hesitante, 5 endireitou o corpo e puxou Jorgen para ainda mais longe da porta, empurrando-o pelo corredor afora até chegar na sala de reanimação mais próxima, uma das várias da nave. E eu lhe mostro, e aqui dentro. Nós. Um medo súbito, indizível, cortou a respiração de Jorgen, causado por algo mais assustador na apatia do robô do que pelos gestos inexplicáveis. 5. Que significa esta conduta? Por favor, mestre, entre. Eu lhe mostro, e mais não na câmara principal, e lá não. Aqui é melhor, fica mais simples. Jorgen não sabia o que fazer, vacilando em optar por uma ordem categórica, que provocaria a obediência cega do robô, ou mais depois, quando a pequena figura de 5 abriu a portinhola e o convidou a entrar, sempre desviando os olhos, mudou de atitude. Deu um passo à frente, mas estacou abruptamente no limiar. Qualquer palavra seria supérflua. Anna Holt estava deitada de costas, com o corpo encoberto por um lençol branco, os olhos fechados e já sem as contrações dolorosas da morte na fisionomia. Mas quanto a isso não havia dúvida. A pele coberta de pústulas, medonha, cheia de manchas pardas irregulares, e o ar impregnado de almíscar, indicavam a presença inconfundível do flagelo. Ali, longe das origens do mal, prestes a chegar ao fim da viagem, a peste vinha esticar as garras para reclamar o que lhe pertencia e lembrá-los de que não bastava fugir, jamais bastaria, uma vez que seriam obrigados a carregar junto os corpos portadores da doença fatal. O aparelho para reanimar as pessoas adormecidas estava jogado num canto, negligentemente desativado para dar espaço a outras coisas, cujo significado só em parte se entendia. Mas era evidente que o flagelo só tinha conseguido aquele cadáver depois de muita luta, embora saísse vitorioso, como sempre, no fim. Jorgen recuou, arrasado, os olhos fixos no que restava de Anna. E se pôs a refazer o caminho de volta, os passos ressoando no chão. 5 fechou e trancou a porta com gestos maquinais. E os outros, 5? Também. O robô confirmou com a cabeça, finalmente levantando-a para enfrentar o olhar de Jorgen. Todos, mestre. A câmara de dormir agora é um mausoléu. O flagelo aos poucos se instalou lá, retido pelo frio, mas não poupou ninguém. Lacramos a sala anos atrás, quando o Dr. Craig chegou afinal à conclusão de que não dava mais para se ter esperança. Craig. O cérebro de Jorgen estava funcionando com grande lentidão, um pensamento de cada vez. Ele ficou sabendo? Ficou. Quando notamos os primeiros sintomas nas pessoas adormecidas, corremos a reanimá-lo. Tal como ele havia pedido, a essa altura mantínhamos velocidade uniforme, muito embora as chapas de gravidade ainda não estivessem instaladas. O robô hesitou, arrastando cada vez mais a voz baixa. Ele ficou sabendo em Marte, ou mais tinha esperança de que o soro aplicado junto com o sedativo surtisse efeito. Depois de reanimá-lo, tentamos outros soros. Lutamos durante 20 anos, mestre Jorgen, enquanto passávamos por 2 estrelas e as pessoas adormecidas iam morrendo aos poucos, sem sofrer, dormindo, mas em número cada vez maior.
O Dr. Craig reagiu ao primeiro soro, o senhor, ao terceiro, pensamos que o último fosse salvá-la. Depois as manchas apareceram na pele dela e nos vimos forçados a reanimá-la para tentar o último recurso desesperado de que dispunhamos, 2 dias atrás. Falhou. O Dr. Craig esperava que, e pelo menos um casal. Mas fizemos tudo o que era possível, mestre. Jorgen deixou que as mãos do robô o ajudassem a sentar. Estava abalado com a profusão das más notícias. Quer dizer, então, que liquidou com a moça. Acabou com ela, 5, quando poderia tê-la poupado e me escolhido. Guardamos espermatozoides congelados que, se eu morresse, teriam servido, mas, em vez de mim, preferiu liquidar com ela. Os deuses precisavam deixar um homem ileso, sem a mínima utilidade, pelo visto, para completar a ironia. Ileso. 5 mudou a posição dos pés, hesitante. Não, mestre. Jorgen olhou para ele, sem entender, depois ergueu logo as mãos, para as quais o robô apontava, examinando a pele do dorso. Pústulas minúsculas, quase imperceptíveis, de leve cor pardacenta em contraste com a epiderme mais clara, pequenas manchas irregulares com o leve cheiro inconfundível de almíscar, ao aproximá-las das narinas. Não estava ileso, não. Tal como o Dr. Craig, disse 5. Daria para controlar, ficando quase imune, possibilitando-lhe talvez outros 30 anos, mas agora temos certeza de que não é possível curar por completo. O Dr. Craig ainda viveu 20 anos e morreu por causa da idade, de infarte, e não do flagelo, mas durante esse tempo todo a doença continuou minando o organismo dele. Imunidade ou adiamento, que diferença faz? Aonde irão parar os nossos sonhos quando o último sonhador morrer? 5. Ou quem sabe não seria melhor inverter a pergunta? 5. Em vez de responder, se acomodou no banco ao lado de Jorgen, que se afastou um pouco, inconscientemente, para lhe dar lugar. E se pôs a pensar, sabendo muito bem que não tinha reação emocional, só uma percepção intelectual da horrenda peça que haviam pregado na raça humana. Já lera histórias sobre o derradeiro homem e há muito tempo imaginava como seria. Agora que lhe cabia o papel, continuava tão ignorante quanto antes. Talvez na Terra, entre cidades arruinadas e vãs recordações do passado, fosse possível sentir-se como o último remanescente de sua raça. Mas ali, apesar de se ver diante do fato consumado, emocionalmente se recusava a aceitá-lo ou no fundo, a situação em que se encontrava contribuía para lhe dar a sensação de que a calamidade atingira apenas um pequeno grupo de pessoas, poupando uma infinidade de outras. E por mais que soubesse que a terra estava tão despovoada quanto a nave, a confusão que reinava em seu pensamento impedia a plena constatação da realidade. Intelectualmente, a raça dos homens chegava ao fim e emocionalmente, jamais poderia acabar. 5 se mexeu, encostando timidamente a mão nele. Deixamos o laboratório do Dr. Craig tal como estava, mestre, e se quiser ver as anotações dele, ainda estão lá. E acho que também deixou um recado qualquer com o cérebro antes de morrer. Pelo menos estava sem a chave quando o encontramos. Não fizemos a menor tentativa para achá-la, preferindo esperar pelo senhor. Obrigado, 5. Mas continuou imóvel, até que o robô tocou nele de novo, quase implorando. Talvez você tenha razão, parece que preciso fazer algo para tirar essas ideias da cabeça. Muito bem, pode voltar para junto de seus colegas, a menos que queira me acompanhar. Quero sim. O homenzinho de metal se levantou e seguiu pelo corredor, atrás de Jorgen. Voltaram à retaguarda do foguete, o estalido metálico dos pés de 5 ecoando no mesmo ritmo surdo e regular dos saltos de couro do cientista. O robô parou apenas uma vez para entrar numa câmara lateral, de onde saiu com um frasquinho de conhaque, sugerindo, meio hesitante, que o companheiro bebesse. A bebida trouxe somente um pouco de calor físico, sem qualquer outra espécie de alívio, e os dois prosseguiram a caminhada até o quartinho escolhido por Craig. As anotações deixadas por ele serviram unicamente para despertar uma pequena ponta de curiosidade, pois nenhuma mensagem dos mortos podia agora resolver a tragédia dos vivos.
Mesmo assim, antes isso do que nada. Depois que Jorgen entrou fazendo barulho com os pés, 5 fechou a porta devagar e se aproximou imperturbável das agendas. Foi buscar, 2 vezes, sempre no maior silêncio, um pouco de comida, que Jorgen mal provou. A descrição dos esforços inúteis de Craig ocupava uma quantidade enorme de páginas. Finalmente chegou à última, contendo a derradeira anotação. Fiz tudo o que pude e, na melhor das hipóteses, obtive êxito apenas parcial. Agora pressinto que minha hora se aproxima e o resto do trabalho deve ficar entregue aos robôs. Mesmo assim, não desespero. A imortalidade individual e racial não depende exclusivamente da perpetuidade das gerações e sim da preservação dos sonhos da humanidade inteira. Se os sonhadores e seus descendentes acabarem morrendo, o sonho sobreviverá. Essa é a minha fé e a ela me apego. Não tenho nenhuma outra esperança para oferecer ao futuro desconhecido. Jorgen largou a agenda deprimido, esfregando os olhos cansados. As palavras que deveriam servir de repto vibrante contra o destino não podiam ser mais desanimadoras, só faltava o sonho morrer. Era o último dos sonhadores e encontrava-se diante de um beco sem saída e do outro lado havia apenas o esquecimento. Todos os sonhos de gerações e mais gerações de seres humanos tinham se concentrado em Anna Holt e com ela desapareciam para sempre. O cérebro, mestre, lembrou 5, em voz baixa. A última recomendação do Dr. Craig. Faça-o funcionar, 5. O modelo era pequeno, um aparelho de análise limitada dos fatos, usado pela maioria dos técnicos como acessório de trabalho, acionado pela voz humana, com vocabulário reduzido, básico, adequado à pesquisa. Jorgen não estava familiarizado com a semântica, mas 5 tinha indubitavelmente trabalhado bastante com Craig e devia conhecê-la. Ficou olhando sem o menor interesse, enquanto o robô ligava o aparelho e pronunciava, com o maior cuidado, determinadas palavras. Dê o subtotal. Diga o número N. O cérebro reagiu imediatamente, localizando a derradeira gravação feita por Craig e repetindo, na própria voz do cientista, estridente pela idade e pelo cansaço, rouca e trêmula com a proximidade da morte, de minhas últimas anotações e são insuficientes. Os sonhos podem continuar. A primeira análise de Toradson. Por um instante, ouviu-se apenas um ruído que lembrava o de um corpo escorregando. Depois o cérebro anunciou, categórico, o subtotal do número N já foi dado, não há mais nada a acrescentar. Para Jorgen, tudo aquilo não passava de palavras sem nexo. Sacudiu a cabeça para 5. De certo já estava delirando. Por acaso você sabe qual foi a primeira análise de Toradson? Girava em torno da nossa criação. Ele, naturalmente, conhecia a fundo a semântica indispensável ao funcionamento dos cérebros ou complexos usados no problema dos robôs. Na primeira análise aproximada, chegou à conclusão de que o problema crucial consistia na definição exata do pronome eu, que só pode ser obtida com seus próprios termos, como, por exemplo, o ego do latim, já que não se refere, necessariamente, a qualquer parte, atividade física ou especificamente definível do indivíduo. Transmite, mais ou menos, uma ideia de individualidade, e Toradson achava que o sucesso ou fracasso dos robôs dependia da capacidade de analisar ou sintetizar isso. Jorgen passou bastante tempo refletindo sobre as palavras de 5, mas de nada serviam para explicar o que o moribundo pretendia dizer. Pelo contrário, só aumentavam a confusão. Mas como não alimentava esperanças, tampouco podia sentir decepção. Quando um problema não tem solução, pouca diferença faz se as derradeiras frases de um homem são friamente lógicas ou desvairadamente insensatas. O resultado, no fim, é o mesmo. A semântica, evidentemente, não podia oferecer esperança onde toda a habilidade bacteriológica da raça havia fracassado. 5 tocou-lhe no braço de novo, mostrando 2 pílulas que tinha na mão. Mestre, agora o senhor precisa dormir, estes sedativos devem ajudar. Por favor. Colocou-os, obediente, na boca, deixando-se levar a um quarto reservado ao sono, sem se importar.
Nada mais lhe interessava, e dormir sob o efeito de drogas era uma solução tão boa como outra qualquer. Viu 5 apagar a luz, sentiu seu próprio peso reduzido a poucos quilos, tornando o leito macio e acolhedor, ou depois entregou-se, inerte, à ação do medicamento. O robô saiu na ponta dos pés, sem fazer barulho, e a escuridão foi tomando conta do cérebro, bem-vinda na trégua que dava as ideias. O café da manhã estava diante dele, em pratos térmicos, quando por fim acordou e se serviu um pouco, mais por força do hábito do que por apetite. Em determinado ponto das horas de sono, o cérebro, de certo modo, recuperou-se da apatia que pairava sobre ele, mas ainda sentia uma estranha interrupção no fluxo de emoções. Era quase como se tivesse comprimido anos de esquecimento em curto espaço de tempo, de maneira que a sua atitude perante a tragédia de sua raça estava impregnada de uma sensação de alienamento e distância, sem dor nem pesar, apenas com a vaga impressão de que tudo havia acontecido há muito tempo e agora já se acostumara com a situação. Sentou-se na beira do beliche, vestindo a roupa devagar e olhando, sem refletir, para a fumaça que se desprendia do cigarro. Pensar não adiantava mais nada. Lá da retaguarda da nave chegava o ronco monótono da pressão máxima dos tubos de direção, momentaneamente em ação para acertar a manutenção do curso do voo. De repente parou, deixando apenas o zumbido suave, equilibrado, quase inaudível, da propulsão normal, como antes. Terminando de se vestir, abriu a porta e atravessou o corredor, virando-se instintivamente para a sala de observações, o ponto mais provável para localizar 5. Os robôs podiam não ser homens, mas eram a única companhia que lhe restava e não tinha a menor vontade de ficar sozinho. A presença do autômato seria um alívio. Entrou com fortes passadas, percebendo que os 5 robôs estavam todos ali, e se aproximou da janela de quartzo. Ouvindo-lhe os passos, 5 se virou e se afastou para o lado para dar-lhe lugar, levantando a mão para a frente. Já estamos quase pousando, mestre. Ia mesmo chamar o senhor. Obrigado. Jorgen então olhou para fora, percebendo a distância que haviam percorrido desde a primeira vez que estivera na sala. Agora o sol se mostrava bem maior, do tamanho do outro, tão conhecido, da Terra, e a esfera para onde rumavam podia ser vista claramente, sem telescópio. Sentou calmamente no banco que 5 lhe trouxe, aceitando os binóculos, mas não se empenhando em usá-los. O panorama ficava melhor quando apreciado em conjunto, e se aproximavam a uma velocidade que dentro em breve lhe proporcionaria uma visão mais nítida, sem recursos artificiais. Aos poucos foi se ampliando diante dos olhos dos observadores, se multiplicando em pormenores à medida que a distância encurtava. 2. Nos controles, desviava o foguete para uma curva bem aberta que lhes permitiria pousar no lado ensolarado do planeta, onde haviam avaliado ser o local ideal para isso, e o crescente iluminado, aumentando, fez encolher o lado escuro noturno até que o globo inteiro ficou diante deles, à luz do sol. Ocupando a área do hemisfério norte, via-se o continente espalhado, horizontal, que Jorgen já avistara antes, o esboço da caricatura de um galgo corredor, riscado ao longo do flanco pela sinuosidade de um rio longo e largo que ia escoar na ponta da pata esticada. Na cabeça concentrava-se o início de uma cordilheira de montanhas que, depois de rodeá-la, se prolongava até o rabo, encontrando uma duplicata na extensão da coxa. No ponto em que o grande rio desembocava no mar, Jorgen avistou o contorno de uma imensa enseada natural, resguardada do oceano, mas tendo provavelmente profundidade suficiente para qualquer barco de superfície. Ali devia haver uma cidade, da qual não se percebia nenhum sinal, embora já estivessem a tão pouca altura que seria impossível não vê-la. Há muita vegetação, observou 5. Esta planície central deve ter um tempo de colheita privilegiado, uns 12 anos de primavera, verão e outono agradáveis, seguidos, talvez, de uns 4 de inverno temperado. As estações são demoradas, mestre, a esta distância do Sol, mas a rotação do planeta é tão lenta que, mesmo no inverno, muita coisa pode crescer. Aquilo ali parece que são árvores, uma vasta floresta. Verde, como na terra. Logo abaixo, uma nuvem encobriu vagarosa a paisagem.
Cruzaram por ela, os tubos de energia deslocando o ar em redemoinhos que quase no mesmo instante ficavam para trás. 2 agora estava ocupado de maneira frenética com os controles, mas a queda brusca da nave foi atenuada rapidamente. Pareciam pairar a menos de 1000 metros de altitude sobre a praia da orla marítima. Depois deslizaram para baixo. O foguete se aninhou lentamente na areia e se imobilizou, enquanto 2 desligava a energia e a gravidade artificial, deixando em seu lugar a atração levemente mais fraca do planeta. 5 se mexeu de novo, soltando um suspiro. Aqui não existe inteligência, mestre. Com esta enseada tão grande, sem dúvida teriam construído uma cidade, mesmo que fosse de barro e vime. Não há nenhum sinal disso. E no entanto é um mundo belíssimo, por certo destinado a ter vida. Suspirou de novo, os olhos voltados para fora. Jorgen concordou em silêncio com o robô. Era, em muitos sentidos, um mundo superior ao seu, extraordinariamente familiar, inclusive com certa semelhança entre as formas vegetais que via ali e as que já conhecia. Tinham passado por 5 sóis e 90 anos de viagem, com velocidade aproximada à da luz, para chegar a um refúgio que superava a mais desvairada imaginação, onde tudo parecia estar esperando por eles, desabitado mas preparado. Lá fora, esse mundo novo os aguardava, cheio de expectativa. E ali dentro, para atender a esse convite, restavam apenas fantasmas e sonhos vãos, com um único homem, morrendo aos poucos, para ver e apreciar. Os deuses tinham feito a mais cruel das pilhérias, prestando dolorosa atenção a todos os detalhes indispensáveis para torná-la completa. Uma raça que se entregará ao sonho de contar com mundos aprazíveis à sua espera, muito além das estrelas, para despertar quando chegasse. E tinham quase conseguido, e o flagelo então os impelira, por hedionda necessidade, em vez do elevado espírito pioneiro que planejavam, a vencer a distância, mas a morrer na vitória. Tinha que ser um lugar deslumbrante, 5, comentou, sem amargura, mas com apático fatalismo. Se não fosse assim, a piada perderia a graça. A mão de 5 tocou delicadamente no braço de Jorgen, e o robô suspirou de novo, concordando devagar com a cabeça. 2 já verificou que o ar é ideal para o senhor, o talvez até rico demais em oxigênio, mas muito bom. Vai querer ir lá fora? Jorgen confirmou, passando pela câmara e saindo, seguido pelos 5 automatos, que viravam a cabeça para os lados para examinar os aspectos do planeta, os cérebros provavelmente se comunicando pelas ondas sonoras à medida que o discutiam. 5 se afastou dos companheiros e se aproximou do cientista, parando junto dele para também contemplar os morros baixos que surgiam logo depois da praia, servindo de berço para o rio que serpenteava entre eles. Uma brisa suave trazia o aroma puro, tão conhecido, da vegetação que crescia ou o ar se achava impregnado de fertilidade e limpeza. Eis um mundo destinado a afastar a tristeza dos homens, a atrair espaçonaves errantes, vindas de estrelas de todo o universo, digno do nome de abrigo em qualquer língua. Aprazível demais para oferecer os empecilhos indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer inteligência, mas paradisíaco para as já evoluídas. Para Jorgen, agora, dava tudo no mesmo. Era um mundo para sonhadores e ele queria apenas os sonhos que resultam das flores negras do esquecimento. Viu coisas que reavivavam a lembrança do que deveria ter acontecido ali. Melhor faria em voltar para o foguete para a inútil busca sem objetivo, até que encontrasse a morte, e a nave e os robôs se deteriorassem e parassem, de uma vez por todas. Fez menção de se virar, quando 5 começou a falar, mas desistiu, sem se preocupar o suficiente com o que quer que fosse para interromper. O robô continuava com os olhos postos onde os dele tinham estado antes e agora voltavam-se para o rio e para a enseada. Aqui podia ter existido uma cidade, mestre, comparável a todas que foram planejadas até hoje. E as pessoas que acompanharam o senhor, nela encontrariam tudo o que seria preciso para passar bem a vida, um porto para outros continentes, um rio para o interior deste aqui, e o terreiro do lado de lá dos morros para servir de base aos foguetes que se lançariam a explorar novos mundos, disseminados com tanta largueza em torno deste sol e provavelmente parecidos com este.
Imagine uma ponte imaculadamente branca ali naquela altura do rio, as residências se estendendo entre os morros, fábricas do lado de lá da curva, um grande parque naquela ilha. Uma praça pública ali adiante, colégios e universidades agrupados por perto, e Jorgen conseguiu imaginar tudo e por um instante seus olhos se iluminaram, visualizando a magnífica cidade pioneira. 5 concordou. E lá longe, naquela ilhota, colocada bem no centro, uma estátua para comemorar, com asas e braços, e não, um braço erguido para o céu, o outro apontando para a cidade. Os olhos de Jorgen brilharam ainda com fulgor, mas de repente se lembrou dos mortos na nave, e o fogo se apagou. Virou-se, sufocando um grito na garganta para não se deixar vencer pela emoção. 5 baixou a cabeça, já pronto para acompanhá-lo de volta. Os outros 4, mais uma vez, se conservaram na retaguarda enquanto Jorgen entrava calado no foguete, imitando-lhe o silêncio. Sonhos. Uma única palavra, para sintetizar todo o clamor contra a ironia dos deuses. Mas a voz de 5, atrás dele, não manifestava ódio, apenas uma tristeza traduzida em palavras mansas, suaves. Mesmo assim, o sonho seria maravilhoso como este planeta, mestre. Parado ali, enquanto pousávamos, cheguei a ver a cidade e quase me atrevi a ter esperança. Não me arrependo do sonho que tive. Passada a emoção avassaladora, sufocada e substituída por outras que o forçaram a sentar na sala de controle, Jorgen fixou o olhar nos morros e no rio que poderiam ter abrigado a fabulosa metrópole, não, que iriam abrigá-la. Craig, afinal, não havia delirado, e suas últimas palavras continham uma chave, deixada por um homem que não admitia derrotas. Bastava esclarecer-lhes o significado. Os sonhos não podiam morrer, pois Thorardson tinha estudado a semântica do pronome da primeira pessoa do singular e aperfeiçoar os resultados da análise. Depois que o último sonhador morresse, o sonho prosseguiria, pois era mais forte que aqueles que o haviam sonhado, e em algum lugar, de qualquer forma, encontraria outros sonhadores. Nunca poderia haver um derradeiro, desde que o primeiro rude selvagem, outrora, no passado já extinto de sua raça, ousara ter a visão da aurora do progresso. 5 também tinha sonhado, tal como Craig, Jorgen e toda a humanidade, não com uma visão fria em metal matematicamente moldado, mas em mármore e jade, baseado na aspiração da inteligência por um mundo melhor e mais belo. O homem morrera, porém estava deixando uma estranha progenie, sem a menor equivalência física, mas mesmo assim sua prole espiritual na plena acepção da palavra. A herança da carne era o instinto vital dos animais, só que o homem não se contentava com isso, para ele, significava a continuação de suas esperanças e visões, mais importante que a mera imortalidade racial. Devagar, muito sério, mas com os olhos brilhando de novo, Jorgen se levantou, apoiado no ombro de metal do pequeno autômato a seu lado, que ousara sonhar um sonho exclusivamente humano. Você vai construir essa cidade, 5. Se eu não fosse tão burro e egoísta, teria percebido isso logo, como o Dr. Craig percebeu, embora já estivesse às portas da morte quando se libertou dos preconceitos da nossa raça. Agora já tem a chave. Vocês 5 podem construí-la, do princípio ao fim, aí fora, auxiliados por outros robôs que poderão fabricar. 5 mudou a posição dos pés, sacudindo a cabeça. A cidade, ainda vá, mestre, mas quem irá habitá-la? As ruas que vi estavam cheias de gente como o senhor, não automatos e como nós. Simples condicionamento, 5. Durante toda a sua vida, vocês existiram em função dos homens, subservientes à nossa vontade. Não conhecem mais nada porque não permitimos que entrassem noutros esquemas. E no entanto já têm tudo o que é preciso, de esperanças, sonhos, coragem, ideais, inclusive a vontade de modelar o mundo de acordo com seus planos, e embora estejam concentrados nos nossos, não nos de vocês. Ouvi dizer que os escravos da antiguidade às vezes choravam ao serem libertados do cativeiro, mas os filhos deles aprenderam a viver sem a ajuda de ninguém. Vocês também podem. Talvez. Desta vez era 2, o único do grupo menos sensível à emoção, por causa da severidade dos estudos de matemática e física. Talvez. Mas seria um mundo solitário,
mestre Jorgen, cheio da lembrança dos seres humanos, e os sonhos que teríamos de nada adiantariam. Jorgen se virou de novo para 5. Existe uma solução para isso, não é, 5? Você sabe que existe. Agora vocês são capazes de se lembrar de nós, e não vão achar a menor graça no seu trabalho, mas ainda há outra saída. Não, mestre. Exijo obediência. 5. Responda. O robô estremeceu com a ordem categórica. A voz mostrou relutância, apesar de estar imbuído de uma compulsão que o forçava a obedecer. O senhor tem razão. O nosso cérebro, inclusive a memória, está sujeito às suas ordens, assim como o nosso corpo. Então torno a exigir obediência, desta vez de todos vocês. Vão se deitar lá fora na praia, a uma razoável distância da nave, fingindo dormir, para que não vejam quando eu for embora. Depois, quando eu não estiver mais aqui, a raça humana será esquecida, como se nunca houvesse existido, e vocês ficarão livres de todas as recordações que tiverem de nós, conservando apenas os seus outros conhecimentos. A Terra, a humanidade, a própria história e origem de vocês serão riscadas da sua lembrança e vocês terão toda a liberdade de opção para recomeçar tudo de novo, para construir e planejar como bem entenderem. Esta é a ordem final que tenho a dar. Obedeçam. O grupo trocou olhares, consultando-se mutuamente, e depois 5 respondeu em nome do grupo, com um leve suspiro, sim, mestre. Vamos obedecer. Mais tarde Jorgen se colocou perto deles, do lado de fora do foguete, enquanto os robôs se deitavam nas areias brancas da praia, ali, à beira do grande oceano daquele mundo novo. A pouca distância, via-se empilhada uma pequena coleção de ferramentas e outros objetos essenciais. 5 fixou demoradamente os olhos nele, virando-se depois para a nave e, por fim, fitando-o pela última vez. Apertou em silêncio a mão do cientista e foi se reunir aos companheiros, com o pensamento bloqueado temporariamente pelo esquecimento. Jorgen ficou longos minutos examinando os automatos, enquanto a brisa lhe trazia às narinas o límpido aroma do planeta. Seria tão agradável permanecer ali, mas sua presença seria fatal para o plano. No fundo, não fazia diferença, ou dentro de poucos anos, a morte viria buscá-lo e não haveria mais ninguém de sua espécie para preencher todo esse tempo ou chorar-lhe o desaparecimento, quando ocorresse. Assim seria melhor. Conhecia bastante bem o funcionamento do foguete para levantar voo e mergulhar no espaço escuro, rumo às frias e hostis estrelas, e vagar eternamente por um destino ignorado, que serviria de eterno mausoléu para ele e os mortos que esperavam lá dentro. De momento, não tinha nenhum plano pessoal, talvez conseguisse sobreviver alguns anos entre os livros e instrumentos científicos a bordo, ou talvez descobrisse uma forma menos penosa de morrer, com os vários recursos de que dispunha. O tempo e a sua própria disposição decidiriam isso mais tarde. Agora não tinha a menor importância. Já não contava com nenhuma espécie de felicidade, mas a noção de ter cumprido um objetivo lhe traria um pouco de satisfação. Os deuses não estavam achando mais graça. Afastou-se alguns passos em direção ao foguete e parou, passando os olhos de novo pelo rio e pelos morros, distraindo-se em imaginar a cidade descrita por 5. Não, nem ele tampouco conseguia vê-la povoada por robôs, mas isso, afinal de contas, era um condicionamento. À primeira vista, podia ser diferente, só que a importância aparente não passava de uma questão de hábito, e a realidade ia depender do espírito de quem construísse a cidade. Se o mundo do futuro não tivesse lugar para risos, também não teria para as lágrimas, pobreza e miséria, que durante tanto tempo tiranizaram uma parcela tão grande de sua raça. Parado ali, viu-a diante dos olhos, paradoxalmente repleta de seres humanos, mas, na essência, a mesma que certamente surgiria. Dava para enxergar os grandes navios atracados no porto, e outros seguindo o rio acima. O céu subitamente parecia cheio do ronco surdo dos helicópteros, e de mais além, chegava o som dos foguetes partindo para o 8º e 9º planetas, enquanto se construíam espaçonaves semelhantes para explorar novos sóis, noutras constelações. Talvez um dia encontrassem a Terra, no futuro em expansão. Da maneira mais estranha, torcia para que isso fosse possível,
pois assim localizariam os robôs a sua própria origem e descobririam novamente a lembrança da raça fraca e protoplasmática que os tinha criado. Seria ótimo ser lembrado, depois que essa recordação não representasse mais uma barreira para sua façanha. Mas havia muitos sóis, e no decorrer de longos milênios os raros elos que poderiam modificar-lhes a verdade, fora de qualquer dúvida, poderiam facilmente sofrer desgaste e desaparecer. Jamais ficaria sabendo. De repente o vento recrudesceu, provocando um leve suspiro sobre a areia. Baixou os olhos e viu uma folha de papel se agitar mansamente na mão de Cinco. A curiosidade levou-o a aproximar-se, mas ao ver o que era, desistiu de tirá-la dos dedos do autômato. Cinco também havia pensado na Terra e na ligação que mantinham com ela. E encontrar a solução, sem desobedecer às ordens recebidas. O papel era um mapa celeste, mostrando um Sol com 9 planetas, sendo um cercado de anéis, os outros com satélites, e o terceiro deles marcado a lápis preto, com força. Talvez não soubessem mais o motivo nem o que viria a ser aquilo quando acordassem, mas tratariam de descobrir, e um dia, quando encontrassem o Sol que procuravam, orientados pela ordem inconfundível dos planetas, regressariam à Terra. Com o mapa para guiá-los, isso aconteceria muito antes do desaparecimento dos últimos indícios, enquanto ainda pudessem compreender a resposta ao problema de sua origem. Jorgen apertou bem a mão de metal em torno do papel, retirou uma partícula de sujeira da cabeça do robô e depois virou-se resoluto para o foguete. Entrou com passo firme e trancou a câmara às suas costas. Dentro em pouco, com o fragor da velocidade cada vez maior, abandonava o planeta, deixando 5 criaturas deitadas na areia lá embaixo, perto do murmúrio do mar, 5 homenzinhos de metal e um sonho.